Queridos irmãos, saudações e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Master Coach em prol da ministração da palavra. Esta série de sessões de ministração da palavra insere-se na rúbrica de coaching espiritual, em que aqui nós pretendemos, por intermédio da palavra de Deus, levar o evangelho pleno ao conhecimento da igreja, como uma forma de partilhar o maná, de partilhar a esperança, de renovar a nossa fé e onde terminar a esperança e a fé possa prevalecer o amor, este que é o principal desses três. Então, nós pretendemos tão somente unificar a igreja. Como? Através da partilha de uma mesma palavra, levando a que esta partilha leve ao aperfeiçoamento do nosso conhecimento daquilo que é a sabedoria e o conhecimento de Cristo, que são os verdadeiros tesouros que estão escondidos em Cristo. Cristo agora encontra-se à destra do Pai. É por isso que, por intermédio destas aulas, nós queremos influenciar, incentivar, através da palavra, instruídos e guiados pelo Espírito Santo, a que nós possamos sempre buscar esta oportunidade de renovar a nossa aliança em Cristo. Porque nós fomos circuncidados por Cristo, não à maneira humana, mas fomos circuncidados no nosso coração, para que nós agora nos tornássemos criaturas perfeitas. Mas esta perfeição reside tão somente em Cristo. Por isso é que nós defendemos e adotamos a cristocentridade. Então, para a aula de hoje, vamos meditar no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 1 a capítulo 3, versículo 17. E como tal, o tema que vai guiar ou nortear esta meditação de hoje é o mistério de Cristo, a imagem do Deus invisível. Esta aula vai ter 5 partes no momento da transmissão da palavra. A primeira parte vai ser o hino a Cristo enquanto o primogênito de todos os antepassados, enquanto o proto-antepassado. A segunda parte vai ser já para a missão de Paulo enquanto servo de Cristo, enquanto apóstolo chamado pelo próprio Cristo. A terceira parte vai já dirigida à comunidade, em que ele exorta a firmeza e lembra-os, na quarta parte, que eles agora já foram libertos em Cristo e, como tal, não deveriam estar sujeitos à lei, tampouco a tradições. E, por fim, então é quando ele exorta que esta comunidade aspire a coisas do alto, de forma a que eles se dispõem da antiga criatura, do homem velho, e se vistam com uma nova roupagem no homem novo. Este homem novo que tem como busca o horizonte a revelação do mistério de Cristo, que é a plena revelação que foi dada aos seus servos para que eles pudessem descrever os mistérios do reino de Deus. Fazendo então uma ligação ou ponte com o que nós tratamos na última aula, lembrar que nós na última aula meditamos sobre o livro de Filipenses. No livro de Filipenses é considerado que é um livro como se fosse um hino ao amor, pois o contexto daquela carta é específica. A comunidade de Filipenses, ou a comunidade de Filipe, foi a primeira comunidade que o apóstolo Paulo criou na Europa. E ele guardava boas memórias, a julgar pelo acolhimento que ele teve por parte daquela comunidade a quando da fundação dessa mesma igreja. E também pelos muitos sofrimentos pelos quais Paulo sofreu quando defendeu o evangelho a nível desta mesma comunidade. E essa mesma comunidade sempre se mostrou presente e solidária com os sofrimentos de Paulo, quando estava em prisão e mesmo quando Paulo fora liberto e continuou a sua missão de criar ou fundar outras missões. A comunidade de Filipos esteve com Paulo juntamente, enviando até ele um dos seus discípulos para que este levasse não só a solidariedade, o amor e o carinho, mas também levasse todo um conjunto de provimento, provisão que o Paulo precisava para poder manter-se ativo e animado. E depois também é importante destacar
que em algum momento Paulo manifestou, partilhou que o evangelho estava a progredir por conta dos sofrimentos e que ele alegrava-se do fato de os seus muitos sofrimentos, nomeadamente as prisões que ele estava a sofrer, levavam à conversão de carcereiros e assim fazia crescer a igreja, bem como fazia com que esses novos convertidos deixassem de ter medo de continuar a pregar o evangelho de uma forma crescente. Então, hoje, em particular, que é o livro de Colossenses, vamos começar por fazer um enquadramento em que se insere em termos geográficos, em termos temporais e em termos de contextualização esta carta, que é uma carta que foi escrita depois de Paulo ter fundado esta comunidade e que tinha duas principais preocupações esta carta, que passo a designar. A primeira preocupação desta carta, ou o primeiro objetivo desta carta de Paulo, era para exortar que a comunidade continuasse a fortalecer a sua fé, continuasse a crescer na fé. E, em segundo plano, o objetivo também desta carta era de corrigir algumas falhas, alguns erros, alguns problemas que aquela comunidade estava a enfrentar por inerência ou por ação de outros pregadores ou de outros evangelhos que estavam a ser infundidos ou estavam a sugerir que fossem infundidos naquela comunidade, desviando assim esta comunidade do evangelho verdadeiro. Então, em termos de localização geográfica, contexto geográfico, Colossenses é uma comunidade que localiza-se na zona da Frígia. Frígia fica a 160 quilômetros a leste de Efésios, que é uma zona que pertence à atual Turquia. Nesta ocasião, pensa-se, há duas correntes, umas advogam que esta carta foi escrita por volta dos anos 60, outras advogam que esta carta foi escrita mais tarde, quando Paulo encontrava-se encarcerado. Em termos de autoria, defende-se que esta carta foi escrita pelo punho de Paulo, porque ela respeita todos os elementos clássicos, típicos das epístolas paulistas, mas também defende-se que esta carta pode ter vindo a ser escrita por um dos discípulos de Cristo. Vale lembrar quais são os elementos clássicos de uma epístola paulística. Normalmente as epístolas paulísticas começam com uma saudação inicial, e depois da saudação inicial tem uma ação de graça, e depois da ação de graça tem a parte da doutrina, depois da doutrina tem a exortação, depois da exortação tem uma mensagem principal, depois da mensagem principal tem as considerações finais e tem o fecho ou as conclusões. Então, esta carta respeita essa estrutura, por isso é que com maior precisão defende-se que se não foi escrito pelo punho de Paulo, terá sido por intermédio de um dos seus discípulos. Então, esta carta inicia, nesta primeira parte, o hino a Cristo, inicia quando Paulo, por intermédio da saudação inicial, ele refere-se a Cristo, faz um hino ao amor de Cristo, ressalvando que o Cristo é o cume da criação. O que ele quis dizer com Cristo sendo o cume da criação? Ele quis com isso dizer que o Cristo é o antepassado de todos os antepassados, isto é, o Cristo é o proto-antepassado. Então, há três principais mensagens que ele transmite aqui a nível do hino a Cristo. A primeira mensagem que ele transmite é que Cristo é a imagem do Deus invisível. A segunda mensagem que ele transmite é que o Cristo, através da cruz, por intermédio da cruz, ele ressuscitou ou regenerou toda a comunidade que estava perdida, ou por assim dizer, que estava morta. E a terceira e último elemento ou mensagem deste hino a Cristo é ressalvar que o Cristo é o antepassado de todos os antepassados, que todas as coisas foram plenamente reveladas na própria pessoa de Cristo.
Então, depois deste hino em que fundamentalmente ele defende que quando ele diz que Cristo é o primogênito de todos os antepassados, ele está a defender que Cristo preexistia antes de todos os nossos antepassados que vieram após ele. Porque se por um lado Cristo criou primeiro dois homens, Adão e Eva, fazendo-os a sua imagem e semelhança, pela falha deste ou pela sua desobediência, então desde então o Pai, Deus Pai, ativou um plano de resgate desta comunidade caída, da humanidade caída. E que este plano foi inicialmente revelado pelos profetas, depois este plano foi fundamentado pela lei, para que depois fizesse cumprir no próprio Cristo. Em que Cristo, vindo na forma humana, pois ele pariu da Maria, ele revestiu-se do caráter divino, pois ele próprio era Deus Pai em forma humana. É assim que Cristo, tendo cumprido todo o seu ministério terreno, ele entregou-se à morte por intermédio da cruz, como tivemos há bocado a dizer, para que ele pudesse morrer e depois pudesse ser glorificado através de ter sido ressuscitado. Temos que lembrar que Cristo, ele atingiu o cume, como aqui diz, do plano de Deus, quando ele, por intermédio do sofrimento, ele foi exaltado, isto é, ele foi ressuscitado. Então, significa que quando Cristo ressuscita, ele passa agora a ser o primogênito dos primogênitos, isto é, ele passa a ser o antepassado de todos os antepassados que após ele também ressuscitaram. Depois é quando Paulo passa para desenvolver sobre a sua missão. Ele vira-se para si. Portanto, ele começa em Cristo, através deste hino ao amor de Cristo, e depois ele vira-se para si, dizendo que ele, enquanto um servo de Cristo, chamado e convertido por Cristo, ele alegrava-se pelo sofrimento que ele estava a enfrentar. E que aquele sofrimento que ele estava a enfrentar, ele fazia-o com alegria para poder sustentar o evangelho que ele defendia em defesa daquela comunidade. Então, ele dizia que aquele sofrimento que ele estava a enfrentar no corpo era o mesmo sofrimento que Cristo passou para a edificação da sua igreja. Então, é quando ele vira-se agora para a igreja, aqui na missão do Paulo, dizendo que o papel dele, enquanto pregador do evangelho, é de alimentar esta igreja através da palavra, levando a que essa igreja tenha o pleno conhecimento da palavra, que a palavra é a revelação do próprio Cristo. Como é que ele diz isso? Ele diz que ele, defendendo o evangelho, pregando a palavra, incorrendo em todos os sofrimentos que lhe levam à recusa ao desvio do evangelho, que é uma das premissas de um apóstolo, ele defendia ou revelava a imagem de Cristo por intermédio do evangelho, para que levasse as pessoas a atingirem a riqueza que está em Cristo. E ele diz que a riqueza que está em Cristo, porque Cristo estava escondido por muitas gerações, então essa riqueza que é em Cristo, somente a humanidade pode alcançar em Cristo, e essa riqueza que está em Cristo reside na sabedoria e no conhecimento que está em Cristo. Então, esta é a missão de Paulo. Depois é quando ele volta-se já para a comunidade de Colono, dizendo-os, ou exortando a que eles se mantivessem firmes na fé. Ele diz, mantenham-vos firmes na fé. Mas antes dele entrar para essa exortação da firmeza na fé, ele lembra-lhes o seguinte, que eu não estou corporalmente, não estou fisicamente convosco, mas eu sou convosco em espírito. Em espírito eu estou convosco, porque eu continuo a orar, continuo a fazer ação de graças, continuo a dar graças a Deus por vocês terem recebido este evangelho, por vocês estarem a viver este evangelho e por vocês estarem a seguir este evangelho. Mas atenção, é quando ele desperta. Tendes cuidado com vãs filosofias, com sofismos vazios, que tentam trazer uma imagem de seres angelicais que são intermediários entre Deus e a comunidade. Ele lembra-lhes, exorta-lhes, que toda a plenitude divina está em Cristo.
porque ele é quem cumpriu todo um plano, isto é, ele é quem sofreu e foi exaltado. Então, querendo saber sobre Deus, que revelou-se em Cristo, somente em Cristo, porque todas as coisas foram feitas para Cristo e foram feitas por Cristo. Então, ele exorta a que a comunidade mantenha-se firme. Quando ele diz manter-se firme, ele diz, é para seguirem naquele verdadeiro evangelho, enfrentando todas as acusações, enfrentando todas as sugestões de desviarem-se da verdade, suportando todas as tentações que eles irão enfrentar, que não são poucas, que são muitas. Essas tentações agudizam-se ou aumentam à medida em que nós nos aproximamos de Cristo. Então, ele exorta a que a comunidade mantenha-se firme na fé e proteja os seus ouvidos através de uma fé inteligente para que não se deixem contaminar por outras falsas doutrinas que pregavam uma outra verdade que distanciava-os do verdadeiro evangelho que Paulo havia os transmitido. E que também, quando Paulo transmitiu, deixou-lhes lá com um fiel servo que continuou a cuidar e a guiar daquela igreja, que era um dos santos, que também dava de tudo o melhor para continuar a alimentar, a exortar e a advertir do perigo aquela comunidade. De seguida, é quando Paulo refere que agora estão todos libertos em Cristo. O que é que ele quis dizer quando referiu-se que todos estão libertos em Cristo? Ele lembrou-lhes o seguinte, que em Cristo, toda aquela comunidade que aceitou a Cristo pela fé, eles foram sepultados no batismo. E quando foram sepultados no batismo, morreram com Cristo no batismo. Tendo sido sepultados com Cristo, nasceram como uma nova criatura, quando, crendo por esta fé, passaram a seguir ou a guiar-se, a buscar a verdade revelada pelo próprio Cristo. Então, eles também foram ressuscitados por Cristo. E tendo eles sido ressuscitados em Cristo, eles agora fizeram-se novas criaturas. O que é que isso quer dizer? É que, a partir do momento em que eles foram feitas novas criaturas, eles já não estavam mais sujeitos à condenação de nenhuma outra pessoa. Não estariam mais sujeitos a nenhuma outra lei. E não estariam mais sujeitos a nenhum outro rito ou tradição apregoado por outras pessoas. E ele especifica, porque esses eram os riscos ou os perigos que esta comunidade estava a enfrentar, que é um dos elementos que Paulo estava, por intermédio desta carta, a exortar para que a comunidade tivesse cuidado. Primeiro, ele dizia que existiam aqueles que poderiam acusar a comunidade sobre aquilo que seria proibido comer, aquilo que seria proibido beber. Então, Paulo dizia que sobre isso já não há mais condenação. Porque se vocês já foram regenerados em Cristo, então é um contrassenso ou é um recuo na fé em vocês deixarem-se levar ou darem ouvidos a estas falsas tentações. Essas falsas tentações é aquilo que é chamado de sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É uma infusão entre o verdadeiro evangelho e práticas de doutrinas, ritos de outras tradições, de outras comunidades e também de outros pregadores do evangelho que não pregavam o evangelho verdadeiro. Nomeadamente, ele aqui referia-se aos judeus, aos legalistas, aqueles que ainda eram apegados à lei. De seguida, ele também exorta-os para que eles também não se sentissem inferiores a nenhuma outra pessoa, congregação, apóstolo ou evangelho que fosse pregado, que contrariasse a verdade que eles conheciam. Porque eles deveriam então somente saber que uma vez que eles já estavam libertos em Cristo, eles já não deviam nada a ninguém. Eles já não eram mais cativos
de nenhuma lei, não eram mais cativos de nenhuma tradição, não eram mais cativos de nenhum evangelho pregado por nenhuma outra pessoa ou doutrina. Por fim, Paulo exorta a comunidade de Colossenses que aspirasse às coisas do alto. Em decorrência disso, da firmeza, porque ele primeiro exortou a firmeza, depois lembrou-lhes que eles já eram libertos em Cristo, isto é, que eles já haviam sido sepultados com Cristo e que por intermédio do batismo eles tinham sido ressuscitados. E agora, tendo sido ressuscitados, eles já não estavam mais sujeitos a nenhuma condenação. Quer fosse as práticas, quer fosse as leis, quer fosse a prática dos dias, quer seja o dia do sábado, quer seja o dia dos pães ázimos, quer fosse qualquer outro dia de celebração. Eles não deveriam estar mais vertidos ou pegados a estas práticas, a estas tradições. Eles deveriam então somente viver para Cristo. Então é daí que ele diz, então, aspirai a esta comunidade, para que a comunidade, caso quisesse aprender sobre Cristo, caso quisesse ultrapassar as dúvidas, caso quisesse se desfazer de divisões ou confusões que eram criadas por essa comunidade, esta comunidade deveria tão somente aspirar às coisas do alto. O que é que ele quis dizer com isso, aspirar às coisas do alto? Aspirar é pretender, ansiar, buscar até aquilo que não é sequer revelado, porque as escrituras, ou o texto da palavra, a letra, se nós fizermos uma leitura fundamentalista da lei, nós não vamos encontrar a verdadeira revelação de Cristo. A revelação em Cristo, porque as leituras fundamentalistas muitas das vezes causam divisão nas igrejas. Mas tão somente quando se busca, quando se aspiram as coisas do alto, Cristo, por intermédio do seu Santo Espírito, é quem revela, faz a revelação, e a revelação não se encontra na letra de lei. Não é uma leitura fundamentalista que transmite uma revelação em Cristo. Aspirando as coisas do alto, por que as coisas do alto? Porque Cristo agora está à destra do Pai. E Ele estando à destra do Pai, então nós devemos aspirar em ter este pleno conhecimento em Cristo, porque Cristo adquiriu toda a plenitude divina. Toda a plenitude está agora em Cristo. Plenitude do quê? Plenitude do conhecimento e plenitude da sabedoria. Está toda em Cristo. Então, ao nós aspirarmos as coisas do alto, nós podemos, em Cristo e com Cristo, poder ascender a este tesouro que encontra-se escondido. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sabedoria e o conhecimento que nos é revelado por intermédio do Espírito Santo, quando nós aspiramos as coisas do alto, são coisas tão escondidas em Cristo que nenhum outro homem pode sequer desvendar ou pode sequer perceber ou percepcionar. São coisas que também nem a nós pertencem, porque pertence a toda uma plenitude que reside em Cristo. Depois ele continua a exortação a esta comunidade, dizendo para que esta comunidade se despisse da velha criatura. O que é despir? É mortificar continuamente a carne, é deixar de lado os velhos hábitos, não é? Maledicências, controvérsias, divisões, em termos de pensamentos, em termos de atitudes, deixar de lado os velhos hábitos. E depois de se despir da velha criatura, vestir nova roupagem. Que nova roupagem é essa? É a roupa de um novo homem. Então, o que é que esse novo homem busca ou anseia? Esse novo homem primeiro busca o amor. Porque é o amor que une as pessoas. É o amor que edifica as pessoas. Este novo ser veste-se de paz. Que paz é essa? É a paz que está em Cristo. E esta nova comunidade, também aspirando as coisas do alto, está tão somente voltada a poder glorificar continuamente em Cristo. Como? Dando graças em tudo que nós formos a fazer e formos a executar. E para além de dar graças por intermédio da ação de graças, também devemos continuar a prestar a nossa atenção a todos os sinais que Cristo manifesta na sua igreja. Por intermédio da palavra, por intermédio dos ministros, por intermédio da exortação
e também por intermédio do cuidado dos mais desfavorecidos para os acolher e colocá-los no centro, porque o verdadeiro cristão é aquele que faz igual e até inferior ao próximo, porque nós, enquanto cristãos, somos servos, isto é, somos inferiores ao nosso próximo. Chegado a este ponto, é aberta a sessão para interação. Pretendemos, assim, colher questões, comentários, dúvidas, sugestões, para, na fase seguinte, podermos aprofundar esta nossa reflexão. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu tenho umas 3 questões. A primeira é: o Paulo tinha os seus seguidores e tinha outros discípulos que não andavam com Paulo. Então, como se encaixa as cartas do Paulo na Bíblia? Esta é a primeira questão. A segunda: o Paulo deixou alguém para que se mantesse a fé que ele tinha transmitido. Tinha medo de outros mensageiros? Se deixou alguém. A terceira: será que o Evangelho do Paulo vem para unir a todos, mesmo os que tinham outro ensinamento dos outros pregadores? Obrigado. Sim. Será que o Evangelho do Paulo vem para unir a todos, mesmo os que tinham o outro ensinamento dos outros pregadores? Obrigado. Vou recolocar a questão. Eu tenho uma dúvida. A minha dúvida... Sim, eu tenho uma dúvida. A minha dúvida é um pouco generalizada, não se baseia somente na aula de hoje, mas em várias aulas, quando tento juntar, eu percebo que todos os enviados de Deus, os servos que são enviados de Deus, eles devem passar por um sacrifício. E isso chega a levantar-me essa dúvida, porque eu quero perceber por que eles devem passar por essa perseguição, sofrimento, só para transmitir uma mensagem de Deus. Sendo que Deus é o Criador, Ele é o dono de todas as coisas, está acima de todas as coisas. Por que os seus filhos, os seus enviados devem passar por perseguições para transmitir a sua mensagem? Eles, será que não poderiam ter um privilégio, algo mais especial, eles transmitirem essa palavra de uma forma mais bonita, sem terem que passar por essas perseguições? Essa é a minha dúvida. Só para acrescentar mais uma questão, só uma bacela, sobre a aula de hoje, sobre a aula de hoje, eu gostava de saber o que significa velho homem e o que significa o novo homem, o que significa velho homem, o que significa o velho homem e novo homem. Obrigado. Como as comunidades podem chegar ao tesouro em Cristo? A segunda é: como é que o sofrimento pode aperfeiçoar a nossa união com Deus? Depois de termos a comunhão com Cristo, ou depois da nova lei, foi a transação do Antigo para o Novo Testamento. Há aqui uma parte que vem, até por acaso foi uma reflexão de hoje, que diz que o homem, depois da comunhão com Deus, não pode pecar com o que come. O que eu gostaria de perceber é por que
até então temos igrejas ou não sei como é que posso, ou religiões que fazem ou dizem que é pecado com que os crentes da mesma igreja consumam ou aves, certo tipo de aves, carnes ou até álcool. Quer dizer, há alguns quadrúpedes que as pessoas dizem que não dá para comer e o álcool também. Não sei se o álcool também está dentro deste, ou estes animais, as pessoas criaram novas leis, não sei como é que isso funciona. Eu gostaria de perceber também o não estar sujeito a leis que se referiu hoje na reflexão. As leis que são governamentais, do Velho Testamento ou dos doutores da lei, antigamente. O não estar mais sujeito às leis, se essa lei é dos governos, é uma lei do Antigo Testamento, ou se é uma lei dos conservadores da mesma lei. Também gostaria de perceber quais são as condições para uma nova criatura ou uma nova roupagem. A missão de Paulo referida na reflexão do dia de hoje é universal a todas as comunidades que ele fundou ou era apenas para os colonicenses? O que é e como aspirar coisas do alto? A última, em que está a imagem invisível de Deus? Se é em Cristo, em Paulo ou em seguidores de um Deus vivo? Boa noite a todos. Obrigada pela aula de hoje, que me remeteu ao livro de Gênesis no início de tudo, né? Quando o coach esteve a explicar sobre a imagem do Deus invisível. Eu tenho algumas questões. A primeira questão está relacionada ao início de tudo. Bom, a palavra diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No meu entender, o Verbo é o porta-voz de Deus. Será que o Verbo pode ser o próprio e o único Criador? Como é que o Verbo existiu? Ele se autocriou? Estamos a falar de uma imagem do Deus invisível. Mas nós, os homens, fomos criados
a imagem e semelhança de Deus. O que o homem possui que reflete essa imagem de Deus? A última pergunta. Bem, o que denota o que significa Jesus ser a representação exata do próprio ser Deus? Sim. Do próprio ser Deus ou de Deus? Estimados irmãos, muitíssimo obrigado pelas questões muito próprias e pertinentes que foram aqui apresentadas para podermos enriquecer o nosso debate. O objetivo último destas sessões é provocar para que nós possamos ativar o espírito um do outro e assim possamos efetivamente edificar-nos um ao outro. Então, vou passar a reagir às questões na ordem cronológica pelas quais elas foram colocadas. A primeira delas é: como se encaixam as cartas de Paulo nas Escrituras Sagradas? As cartas de Paulo, também designadas epístolas de Paulo, elas organizam-se ou sequenciam-se em ordem cronológica da fundação das igrejas em várias comunidades, quando Paulo, em viagens expeditórias ou missionárias, materializou o seu chamado. Porque o chamado de Paulo era que ele pregasse o Evangelho, levasse o conhecimento pleno do Evangelho de Cristo, enquanto mistério plano de Deus, aos gentios. Então, estas epístolas, na sua sequência, elas sequenciam-se, passo a repetição, em função da ordem cronológica pela qual estas comunidades foram fundadas. A segunda, Paulo tinha medo de outros mensageiros terem deixado um responsável para a comunidade. Paulo não era uma questão de medo, mas era por responsabilidade que ele carregava. Ele, enquanto o apóstolo e o fundador dessas mesmas comunidades, ele carregava, onde quer que fosse, a responsabilidade de, ainda à distância, velar por essas mesmas comunidades. É por isso que ele disse: embora eu não esteja presente fisicamente, mas eu sou convosco em espírito. Então, ele aceitava e carregava a responsabilidade de, ainda que fosse não em físico, mas em espírito, para que ele ainda velasse por essa comunidade, por intermédio das cartas, que são as epístolas, que eram as mensagens que ele transmitia, do mesmo modo que ele recebia, porque as inquietações chegavam até ele por intermédio de mensageiros. Então ele também fazia voltar o seu posicionamento, a sua teologia, a sua doutrina, estas que são chamadas as epístolas, que têm todos aqueles elementos, desde a saudação, a ação de graça, a parte da doutrina, da mensagem, da exortação e das conclusões. Então, ele também, do mesmo modo que recebia as preocupações, não eram só preocupações que chegavam até ele, chegavam questões a ver com o testemunho da fé que aquela comunidade estava a enveredar. Chegavam mensagens sobre preocupações que tinham que ver com perigos que a comunidade corria para se desviar do verdadeiro Evangelho. E chegavam também preocupações que tinham somente a ver com
o recrudescimento e a manutenção desta comunicação por via das saudações, as saudades que existiam decorrente das afinidades ou decorrente das relações que foram sendo construídas de Paulo para com essas comunidades. Nós vimos que o grau de relação e o grau de intimidade que Paulo tinha com estas comunidades tinha duas dimensões. Tinha uma dimensão espiritual que era igual qualquer que fosse a comunidade. E até aumentava esta responsabilidade em função das preocupações que chegavam até ele, porque ele carregava essa responsabilidade. Mas também tinha uma outra dimensão, esta intimidade que ele tinha. Tinha que ver com aquilo que eram as experiências decorrentes dessas relações que ele teve com a comunidade pela qual ele viveu. Então, a intensidade e a profundidade das cartas e a forma como as mensagens que essas cartas continham revelava explicitamente estas duas dimensões de intimidade a nível espiritual e também intimidade a nível de experiências que Paulo viveu com essas mesmas comunidades no que concerne a viver a fé, a pregar o Evangelho. Porque se por um lado havia ativação dos pontos da fé, Paulo funda as igrejas, instrui-os no caminho da verdade, deixa ficar uma doutrina, confia pessoas para cuidarem, velarem dessas mesmas comunidades, mas então essas comunidades, o trabalho que faziam era o mesmo trabalho que Paulo fazia, porque todos operavam, todos serviam ao mesmo Senhor e também eram operados pelo mesmo Espírito. Então havia esta relação, por assim dizer, era uma relação de intimidade, era uma relação de reciprocidade, era uma relação também de continuidade, de fortalecimento da fé, por enquanto dois pontos de fé e de oração e de intercessão, se uma puxasse, se uma crescia, a outra também crescia. Portanto, os membros servindo ao mesmo corpo, que é o corpo, que é a igreja espiritual, que é a igreja universal, então as responsabilidades são as mesmas. Será que o Evangelho de Paulo... Terceira questão, será que o Evangelho de Paulo veio para unir a todos, mesmo os que tenham os outros ensinamentos? Quem veio para unificar judeus, gentios, senhores, escravos, homens e mulheres foi Cristo. Cristo veio para unificar. O Evangelho de Paulo foi o testemunho de Cristo por intermédio de Paulo, pela ação do Espírito Santo, para levar a salvação por intermédio da difusão do Evangelho de Cristo enquanto mistério do plano de Deus para os gentios. Mas ele não queria lutar ou contrastar os outros. Somente esses outros, que eram os legalistas, é que agiam nas costas de Paulo, movidos por inveja e movidos por competição. Mas ainda assim, o Paulo se gloriava em todos, porque ele dizia, em suas próprias palavras, que todos serviam ou todos glorificavam ao mesmo Deus. 4. Por que os pregadores do Evangelho devem enfrentar sofrimento ou tentações, sendo eles servos de Deus? Temos que perceber que o pregador, ele para ser um testemunho, porque Cristo, quando ele chamou os seus discípulos e depois desconfiou missões, isto é, fez dos seus apóstolos, ele disse-lhes que eles deveriam conviver com ele. Para quê? Eles deveriam conviver com Cristo para poderem ser testemunhos da verdade. E depois deles serem testemunhos da verdade, aquela verdade que eles viram em Cristo, então eles poderiam ser capacitados ou empoderados para pregar o Evangelho, para expulsar demônios e para curar pessoas ou libertar pessoas. Neste trabalho evangélico, neste trabalho apostólico, nesta missão, o próprio pregador, ele deve sofrer e enfrentar esses sofrimentos. O próprio mestre advertia-lhes que bem-aventurado os que sofrerem perseguições por conta do Evangelho. A estes será destinado o reino dos céus. O que ele quis com isso dizer? Para que o pregador possa transmitir com eloquência e com propriedade os mistérios de Deus, porque aqui nós vimos que o mistério de Deus foi revelado ou foi levado à plenitude por intermédio do sofrimento e da exaltação. Então, para o próprio pregador poder transmitir com propriedade, com eloquência e ser testemunho dessa verdade, ele também deve passar ou sofrer na pele, no corpo, por assim dizer,
esses mesmos sofrimentos, para ele poder saber do que ele está a transmitir, por um lado. Por outro lado, também é que o Evangelho tem duas componentes. Tem uma componente que é doutrinária, que é teórica, que é fundada naquilo que nós lemos, aprendemos sobre Cristo, e também ela tem uma componente prática, que é na base dos frutos que o próprio pregador constrói em ordem, aceitando e enfrentando vários sofrimentos. Que sofrimentos são esses? Quando se refere aos sofrimentos, o primeiro sofrimento que temos que ter em mente é a mortificação contínua das nossas vontades. É a renúncia. A renúncia é um sofrimento real. A santificação é um sofrimento real que o pregador vive todos os dias. Por isso é que uma das vertentes ou dimensões que defende o apostolado é o apóstolo, ele por si, se desviar das várias tentações que ele agora que podem fazer com que ele se desvie do verdadeiro evangelho. E isso por si é um sofrimento. Então, quando se refere a sofrimento, está-se a falar a partir do sofrimento pessoal que o próprio apóstolo enfrenta na sua própria vida, na forma como ele lida com as várias tentações, provações que a sua própria carne lhe remete. Porque ele, enquanto um ser nascido que vive em espírito, ele sabe que a sua guerra é espiritual. E a primeira guerra que ele trava é com ele próprio. A primeira guerra que ele trava com ele próprio. Como? Porque o apóstolo Paulo diz-nos que nós, enquanto empoderarmos o nosso espírito, esse espírito vai poder se encorpar num corpo mortal. Num corpo mortal, para podermos combater as fortalezas do mal desse mesmo corpo mortal. Sobre a aula de hoje, está a distinção entre o velho e o novo homem. Então, nós quisemos dizer que o novo homem é aquele que se move para as obras da carne, conforme estivemos agora a dizer, que é obedecer os impulsos, as vontades, os desejos da carne. Esse é o novo homem. Esse é o velho homem, a velha criatura. O novo homem é aquele que, vivendo em espírito e para espírito, em contínua renúncia das suas próprias vontades, mortificando continuamente a sua carne, que é carregando a sua cruz, que é aceitar esse sofrimento e com alegria. Então, este é movido para frutos do Espírito. Então, o novo homem é movido para frutos do Espírito, frutos da justiça, e o velho homem é movido por frutos da carne. Como é que as comunidades podem chegar ao tesouro em Cristo? No caso do apóstolo Paulo, ele defendia que essas comunidades podem chegar ou ascender ao tesouro em Cristo ao eles manterem-se firmes naquela causa que é o evangelho verdadeiro, que somente é vivido por intermédio da fé. E por outro lado também, ao eles alimentarem continuamente essa esperança, porque o evangelho é uma esperança. Então, viver firme na fé é alimentar uma esperança. Uma esperança em quê? Em produzir frutos dignos e frutos justos que vão nos justificar no dia do regresso de Cristo. Então, a comunidade, o cristão, é alguém que vive para o futuro, não vive para o presente. E esse futuro aponta ou é revelado em Cristo. Então, ele vive para glorificar a Cristo. Como é que o sofrimento pode aperfeiçoar a nossa união em Deus? O sofrimento aperfeiçoa-nos, porque quando nós assumimos o sofrimento, nós estamos a participar do sofrimento em Cristo. Estamos a sofrer com Cristo. Então, quando nós sofremos com Cristo, Ele é que nos revela ou desvenda os mistérios do sofrimento. E nós aprendemos, olhando para Cristo, como enfrentar esses sofrimentos. E isso é que conduz ao aperfeiçoamento e ao crescimento contínuo espiritual que esta comunidade, que o cristão passa. Por que até então temos religiões que dizem ser pecado comer algum tipo de alimento ou bebida? Esse tipo de religiões são aquelas que vivem, como nós tivemos a designar, o sincretismo religioso, que é viver um evangelho associado a ritos, a práticas, a tradições voltadas
a obras humanas, ao conhecimento humano. Isto é, nenhum evangelho, nenhuma religião está imune de se associar ou de poder cruzar-se com tradições, culturas, práticas dessas mesmas comunidades. Isso se chama enculturação. O ponto é que é importante fazer uma leitura não fundamentalista da palavra, mas fazermos uma leitura que busca uma revelação em espírito, para que nós possamos, ainda que estejamos no meio de outras pessoas, de outras culturas, de outras convivências, de outros ritos, podermos ter um discernimento e um entendimento sobre o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer. Na verdade, em Cristo nós sabemos que todas as coisas são lícitas, que isto é, nada é ilícito. Por quê? Porque o próprio Cristo dizia que nada que está fora do homem o torna impuro, somente o que está dentro do homem. O que provém de dentro do homem, o que provém do seu coração é que o torna impuro. 9. As leis que se referiam para que não se sujeitasse esse novo homem são as leis dos governos, são as leis do Antigo Testamento ou são as leis dos doutores da lei, ou chamados legalistas. As leis que se referem são as leis do Antigo Testamento que os judeus legalistas continuavam ainda apegados a essas mesmas leis porque eles ainda não estavam a aceitar plenamente Cristo. Isto é, embora eles já fossem povo de Deus, eles já haviam recebido a promessa por intermédio da circuncisão e da lei, mas desde então a circuncisão e a lei já não era o peso ou já não era uma medida suficiente necessária para os gentios. É por isso que Paulo em algum momento admoestou a Pedro quando disse: por que que tu, sendo judeu, vives como gentio e queres que os gentios se sujeitem às leis ou às tradições judaicas? Isto é, porque é uma questão de um justo tratamento. Então, a questão da lei e da igualdade de tratamento, quer seja para os judeus legalistas, quer seja para os gentios, foi dissipada quando houve aquele aperto de mão em Antioquia, entre as colunas da igreja e Paulo, que fazia-se acompanhar por Barnabé. Então, naquele mesmo instante, eles fizeram um pacto de cooperação em que aceitaram mutuamente os dois ministérios, como eles conduzindo ao mesmo fim. A única recomendação que veio por parte das colunas para eles era que somente eles tivessem cuidado com os pobres. Quais são as condições para uma nova roupagem? Nós já havíamos feito menção que é produzir frutos dignos de justiça. E esses frutos dignos de justiça têm a ver com o que é que salva, o que é que justifica o homem. Então diz que as obras da lei não justificam o homem. O homem é justificado pelas obras da fé. Então a fé é que justifica o homem. Então é por intermédio da fé que ele produz essas obras dignas de justiça, que são essas obras que vão justificar o homem diante de Deus. A missão de Paulo referida nesta aula era a todas as comunidades ou somente a esta comunidade? A missão de Paulo, quando ele se referia à sua missão, ele dizia que a missão dele era, por intermédio da palavra, pregar o evangelho para que levasse ao pleno conhecimento das pessoas o Cristo, que era um mistério de Deus e que passou a ser a imagem do Deus vivo. Então ele dizia que a sua missão era essa. E é uma forma específica, própria, de revelar a mesma missão da forma como ele revelava de outras formas. E isso não alterou em nada desde a forma que ele recebeu essa missão, que era pregar o evangelho aos gentios. Ele aqui tão somente disse que é levar ao conhecimento a revelação
de Deus contida nas Escrituras para que as pessoas conhecessem Deus, que ficou escondido por muitas gerações e que veio a ser revelado facilmente em termos de imagem real por intermédio de Cristo. Então, esta missão é para todas as comunidades, não era só para a comunidade de Colônia. O que é e como aspirar a coisas do alto? Para aspirar as coisas do alto, temos que obedecer ao mestre das orações. O mestre da oração, que é Cristo, ele advogou e exortou aos discípulos para que eles estivessem sempre a fazer o quê? A orar e a vigiar. Então, quando nós oramos e vigiamos, nós estamos a empoderar ou exaltar o nosso espírito. Quando nós exaltamos ou empoderamos o nosso espírito, isto é, o Espírito de Deus que reside em nós, por intermédio desta mortificação da nossa carne contínua, então aí, a partir desse momento, nós podemos participar e podemos também ser testemunhos do mistério do reino de Deus. Como? Quando nós aspiramos as coisas do alto. A pergunta é, como é que se aspira as coisas do alto? É ter uma mente em Cristo. Então, quando nós fazemos a oração e vigiamos, empoderamos o nosso espírito de tal força que mesmo que nós não estejamos de joelhos dobrados, em oração efetiva, parados a orar, em todo lado onde nós estivermos, vamos estar sempre em espírito de oração. O espírito de oração é intemporal e não para. 24 ou 24 horas o cristão está em espírito de oração. A oração pontual a pessoa pode fazer em momentos separados, mas estar em espírito de oração, uma pessoa que vive constantemente a orar e a vigiar, aprende a estar em espírito de oração, aprende continuamente a falar com Deus. Onde? No coração, na mente. São os pensamentos ao alto, é olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso sustento. Aquilo que nós não conseguirmos observar, interpretar, compreender, porque nos ultrapassa, essa revelação advém do alto. Então, quando nós andamos em espírito, viver e andar em espírito de oração, continuamente, nós aspiramos ao alto, porque estamos constantemente a olhar para o alto, a apontar para o alto e também a receber as revelações que vêm do alto. Então, nós somos movidos por um espírito. Assim é que nós aspiramos as coisas do alto, aspiramos a Cristo, dessa mesma forma. Em quem está a imagem invisível de Deus? Em Cristo, em Paulo ou num seguidor de Deus vivo? Conforme nós tivemos a oportunidade de dizer, a imagem invisível de Deus está em Cristo, porque Cristo foi a revelação de Deus em imagem. Que revelação? Quando o homem caiu, Deus escondeu-se do homem. Deus não se tornou acessível ao homem. Estou a falar à comunidade, a toda a humanidade. Deus falava, revelava um e outro. E esses transmitiam os recados ao povo, para que o povo se unificasse. Cristo veio para unificar este povo. Então, como? Ele, quando veio como príncipe da paz, ele veio para quebrar aquele muro que separava esses dois povos. Ele veio para reconciliar Deus e a humanidade. Então, ele é que foi a imagem de Deus enquanto homem, na forma humana, para que nós pudéssemos crer naquilo que vimos. E nos dias de hoje, essa mensagem chega por intermédio daqueles que testemunharam isso. E nós, pela fé, também passamos a participar. Será que o Verbo pode ser o próprio e único Criador? Então, aqui o Verbo, aqui está-se a falar no início, na criação, Gênesis, ali já estava a Trindade. Então, o Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esta questão é muito crucial e interessante, porque leva-nos àquilo que nós tivemos a discutir, e naturalmente que é uma questão inspirada nisso, quando nós dissemos que Cristo é o primogênito dos antepassados. O que é que quis ali dizer? É que não significa que Cristo já existia na forma física desde esta altura. Não. Cristo já existia sobre a forma espiritual. Ele, enquanto Espírito, a par do Pai, a par do Espírito Santo, eles já coexistiam, porque eles são um.
é uma trindade. Então, Cristo já preexistia desde essa altura, desde a criação. Então, teve que se cumprir vários eventos, vários acontecimentos, para que se levasse à plenitude tudo aquilo que foi transmitido por profetas e pela lei, para que viesse Cristo e Cristo levasse à plenitude ou aperfeiçoasse tudo isto que ocorreu antes. Então, foi naquele momento, após terem ocorrido vários eventos preparatórios, para que finalmente estivessem reunidas as condições para essa reconciliação entre o Criador, que é Deus Pai, e a humanidade, que são que é a sua criação, né, feita a sua imagem e semelhança. 15. Como é que o verbo existiu? Ele se autocriou? Então, o verbo que tornou-se carne, fez carne, é Cristo. E Cristo é Filho unigênito de Deus. Então, Cristo é a criação de Deus, porque eles todos são um. Então, é uma dimensão da Trindade, é uma dimensão da divindade que veio na forma humana. E essa carne, que antes era verbo, que veio na forma humana, chamou-se Cristo. Deus Pai é Espírito que sempre existiu. E a dimensão Espírito Santo é a dimensão que veio após Cristo como uma promessa que Deus havia revelado aos discípulos, que eles não haveriam de ficar reféns. Isto é, desde que Deus criou o homem até Cristo, por causa da desobediência de Adão e Eva, o homem ficou privado, ficou desvinculado de Deus, e aquilo chamou-se de queda. Então, por intermédio dessa queda, o homem viveu separado de Deus. Então, essa separação veio a ser desfeita e reconciliada por intermédio de Cristo. Então, quando vem Cristo, nós passamos a ver essa imagem real de Deus. Por isso é que estamos a dizer que Cristo é a imagem de Deus que era invisível. Então, vem Cristo, cumpriu a sua missão terrena e prometeu aos discípulos que quando ele fosse, convinha que ele fosse, eles não haveriam de ficar refém, haveria de ficar o principal, que esse haveria de desguiar por toda a verdade, por ele revelada. Então, essa dimensão é desde então o Espírito Santo. É o Espírito Santo que capitaneia as nossas relações com Deus até os dias de hoje e até o regresso de Cristo. O que o homem possui que reflete a imagem e semelhança de Deus? O que o homem possui que reflete a imagem e semelhança de Deus é a sua capacidade criadora. Por quê? Porque Deus é o Criador. Deus chamou tudo à existência. O que é chamar as coisas de existência? São as coisas que não existiam, as coisas que nunca se viram. Deus é um Criador. Então, Ele, quando cria tudo, depois, igualmente, criou um homem à sua imagem e semelhança, para que esse homem que foi criado à sua imagem e semelhança continuasse a sua obra criadora. Então, o homem hoje, o novo homem hoje, revestido em espírito, ele o que tem de semelhante a Deus é a capacidade de co-criador, de continuar a criar, de continuar a implementar o plano de Deus. Como? Por intermédio do Espírito Santo. Porque não existe homem algum que pode, por si, compreender quais são os planos de Deus, a não ser por intermédio do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que guia o homem a continuar a criar para materializar o plano de Deus. O que significa Jesus ser a representação exata do próprio ser Deus ou de Deus? O que significa? Significa que Cristo ele diz que ele e o Pai são um. Então, Cristo é Deus. Isso é o que significa. Não tem mais outra explicação. Tendo chegado a essa parte, queremos endereçar os nossos agradecimentos pela vossa participação, contribuição, pela vossa presença, pelo vosso apoio contínuo e pela forma desmesurada como tem contribuído para o progresso deste mesmo Evangelho. Estas lições encontram disponíveis na nossa plataforma Facebook, Antônio Centras Baixo Oficial,
no nosso canal YouTube, Antônio Centras _LDA, no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.